O número de alunos com mais de 30 anos cresce dentro das faculdades. Tenho as 3 pós-graduações, a graduação e o mestrado. Lei do Silêncio em Diadema combate preventivamente os barulhos altos na cidade. O baile 23 horas, eles todos deveriam ser fechados. Casos de diabetes cresceram em 61% nos últimos 10 anos no Brasil. Na menopausa, ela vai ter uma diminuição dessa produção de estrogênio. Confira também a dica cultural e a agenda esportiva. Este é um jornal produzido pelos alunos e estagiários da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Começa agora o Web Notícias. Você sabia que a Lei do Silêncio é válida também pela manhã? Em Diadema, o combate contra o excesso de barulho é durante 24 horas. Festa, música alta e barulho. Uns buscam, outros evitam. Quem nunca atrapalhou o sossego de um vizinho com um churrasquinho entre amigos depois do jogo? Ou ficou estressado com uma festa que durou até tarde? Se você souber onde que a gente mora, filho, minha casa é meu inferno, não é casa minha vida, não. Eu incomodo os vizinhos cantando samba nas madrugadas. Tem uns pancadão aqui em Diadema que tá perturbando um monte de gente. Pancadão é muita bagunça, né, gente? Vamos falar sério. Pelo menos que corre lá perto de casa é muita bagunça. A Lei do Silêncio esconde uma lenda. Muitos pensam que ela só funciona a partir das 10 da noite, mas ela também funciona durante o dia. Das 7 da manhã até as 7 da noite, é permitido ruídos de até 70 decibéis. Das 7 às 10 da noite, 60 decibéis. E das 10 às 7 da manhã, o volume deve ser de 45 decibéis, o equivalente a um aspirador de pó ligado. A cidade de Diadema possui o projeto Diadema Legal, que luta contra os barulhos que atormentam os moradores diariamente. O Diadema Legal, o que é? Um projeto que foi criado, que é um conjunto de fiscalização. Com essa lei, o baile 23 horas, eles todos deveriam ser fechados. O sossego público, que a gente falou, que é um trabalho onde a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil, eles ficam combatendo esses pontos. Já não mais chegando quando está acontecendo. Nós estamos procurando fazer no preventivo. E aí você está tranquilo no sofá à noite, antes de dormir, ou se não à tarde, assistindo seu filme preferido na televisão. E na cena crucial... acho que eu vou perder o final do filme. Um problema semelhante é vivenciado pela dona Francisca Aparecida, que como vizinha de uma igreja, se sente incomodada com o barulho que fazem. No sábado tem período da manhã, depois à noite, e no domingo geralmente à noite, que é o horário que a gente está descansando, né? E não tem como descansar com tanto barulho. A multa para os barulhentos varia de R$ 300 a R$ 3.300. Os materiais sonoros podem ser apreendidos e o infrator pode pegar uma pena simples de 15 dias a 3 meses de prisão. A Policlínica e o curso de Fisioterapia da Metodista prepararam entre os dias 23 a 26 de outubro uma programação especial do mês de prevenção ao câncer de mama. Para falar de um assunto tão importante, a primeira atividade é uma palestra de prevenção sobre a doença. Atividades físicas e um teste diagnóstico também estão programadas. Os eventos acontecem à tarde na Policlínica do Campus Rude Ramos. Para participar, basta se inscrever na recepção ou pelo telefone. O número de pessoas com mais de 30 anos em cursos de graduação aumenta. Contudo, preconceito continua sendo o principal obstáculo. O que antes não era comum, hoje se tornou mais fácil e acessível. Pessoas acima de 30 anos têm a possibilidade de começar a estudar. Os financiamentos como ProUni, FIES e Bolsas Sociais são a saída para a inclusão de todas as faixas etárias nas universidades do Brasil. Na sua sala, tem pessoas acima de 30 anos? Tem, é minoria. Sim, mais de 3. Tem 2 pessoas. Tem, mas é a minoria. Tinha no primeiro semestre, mas já saiu já. Não. Sim. Tem sim, mas eu não me recordo. Não tem ninguém. Jovens entre 18 e 24 anos ainda são a maioria dentro das faculdades e universidades. Em 2010, o número de pessoas acima de 30 anos alcançou 10% dentro das faculdades e universidades do Brasil. A maturidade e o tempo faz pessoas como Cristiane Eloy, de 44 anos, decidirem começar a faculdade mais tardiamente. Seja por motivo de saúde, financeiro ou até mesmo em decisão do curso. Então eu entrei na faculdade com 35 anos, fiz graduação em administração aqui na Metodista, terminei a faculdade na graduação no 8º semestre, terminei em novembro, prestei todo o processo seletivo do mestrado aqui na Metodista mesmo, aí já emplaquei. Resumindo, tenho as 3 pós-graduações, a graduação
e o mestrado. Um levantamento do Sindicato das Mantenedoras mostra que o preconceito com universitários acima de 30 anos é algo que ainda acontece em nossa sociedade. Além disso, a procura por estágio demonstra ser uma das principais dificuldades. Algumas empresas se importam mais com a idade do que com a experiência, dificultando então o começo de carreira do universitário mais velho. Os jovens entender a dificuldade que eles têm indo para o mercado de trabalho. E é tudo muito novo para eles. Por conta dessa mudança rápida do mercado e de várias qualificações que ele está pedindo para o jovem, acredito que chegou um desespero na juventude de começar rapidamente a faculdade. Primeiro, a palavra que vem na minha cabeça é o equilíbrio. Equilibrar essa nova fase e tentar organizar a vida. A educação está escassa no país desde o ensino infantil. Isso tem feito com que mães e pais larguem seus empregos por não ter vagas em creches para os seus filhos. A precária educação no Brasil é um tema. Problemas como falta de investimento, professoras lecionando sem formação específica para a área, uso de métodos de ensino ultrapassados e carência de condições materiais nas escolas, essas são só algumas das problemáticas. A região do ABC também tem sofrido. Já no início da educação de base, famílias não conseguem achar vagas nas creches públicas, fazendo que pais e mães larguem o emprego por não terem onde deixar seus filhos, mostrando como está escassa a educação no país desde o ensino infantil. Então essa criança ela tem grandes chances de ter bons desenvolvimentos durante esse período, dos 4 meses até os 3 anos. E ali a gente desenvolve muitas habilidades que dentro de casa talvez ela não teria. Então, em casa as crianças elas são cuidadas e na escola elas têm todo um trabalho de desenvolvimento. Carolina Trevisan é uma mãe que sofre com essa busca por vagas nas creches em São Bernardo do Campo. Sem opção de creche para deixar a filha, ela se viu obrigada a largar os estudos e não conseguiu entrar no mercado de trabalho, por não ter onde deixar a filha. Eu estou procurando creches, já faz mais ou menos um ano, e a prefeitura não me dá estrutura nenhuma para creches perto da minha casa. Aonde temos é muito longe, para se deslocar até lá é muito complicado. E eles só dão respostas que no centro não tem, e as vagas que tem são muito poucas. O que era para ser uma solução virou um problema. Por exemplo, na cidade de Santo André, 16 obras de novas creches foram iniciadas em 2013, mas apenas 5 foram finalizadas. E ainda há previsão de mais 5 serem entregues este ano. Eles prometem, no começo de tal mês vai começar as inscrições. Aí você liga lá e eles falam que já esgotou ou que não tem. E os bairros que tem, que eles priorizam, os bairros bem afastados do centro. No Assunção não tem, no centro não tem. Não tem uma estrutura para a gente poder pôr as crianças para estudar, para ter um ensino também, um lugar para ficar, enquanto a gente trabalha. Para você que ainda não tem um lugar para sair nesse fim de semana, uma boa opção aqui no ABC é a peça de teatro A Felicidade Segundo os Infelizes. O espetáculo é inspirado em O Livro dos Abraços, uma obra de Eduardo Galeno, e usa da poesia para tratar com humor assuntos do dia a dia. A peça teatral ocorre na Universidade Municipal de São Caetano, no sábado às 8 da noite e no domingo às 7 da noite. Os ingressos variam de R$10 a R$20 e a entrada é permitida para maiores de 12 anos. Agora, uma alternativa para você que procura o que fazer nessa próxima semana é conferir o filme Thor Ragnarok, que estreia na quinta-feira, dia 26. Nesse novo filme da Marvel, Thor é preso do outro lado do universo e sem o seu martelo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar para Asgard e impedir que o seu mundo seja destruído por uma nova vilã. I'm the goddess of death. What were you the god of again? Que a diabetes é um sério problema de saúde, ninguém tem dúvida. Segundo uma pesquisa realizada, as mulheres são as principais afetadas pela condição. Quem gosta de comer aquele doce ou coloca diversas colheres de açúcar no cafezinho não sabe o perigo que está correndo. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que no ano passado o número de brasileiros diagnosticados com diabetes aumentou mais de 61% nos últimos 10 anos. E as mulheres são as mais afetadas. A mulher, na verdade,
ela tem um fator hormonal por estrogênio que ela carrega durante a vida, e na menopausa ela vai ter uma diminuição dessa produção de estrogênio, né? De uma produção hormonal. E aí essa produção dela, que vai, essa ausência já, né, na menopausa da produção de estrogênio e tudo, vai propiciar para essa resistência insulínica, essa diminuição de produção de insulina. O grupo feminino diagnosticado com diabetes passou de 6% para 10% entre 2006 e 2016. É muito comum vermos pessoas comendo fora de casa, mas é preciso tomar cuidado, porque atrás de uma refeição como essa se esconde o perigo. Um dos principais motivos para o aumento da diabetes é a obesidade. A taxa da doença passou de 11% para 18% e já atinge 2 em cada 10 mulheres. Com a obesidade, quanto mais obesidade, mais camada de gordura, mais resistência insulínica. E aí, consequentemente, o pâncreas vai produzindo menos insulina, ele vai cansando, as células vão se deteriorando e não vão mais produzindo insulina suficiente. A taxa de obesidade da população brasileira subiu de 12% para 19%, atingindo 1 em cada 5 brasileiros. Nadir da Silva é uma dessas pessoas. Tem diabetes há 2 anos. Ela toma medicação controlada e já conseguiu desapegar dos doces e comidas gordurosas. Mas das massas... O médico falou assim que é por causa do aumento de peso que surgiu a diabetes. Agora, eu só queria saber se eu emagrecer ela some também? Olha, se já é uma doença estabelecida por muitos anos, tá? E aí uma chance de cura é pequena, tá? Mas se é uma pessoa que está no começo da fisiopatologia do diabetes, que está tendo uma doença induzida ali por aquele começo da obesidade, aquele tempo, ela consegue ser reversível. Tá? Com a perda de peso, com a perda da resistência da insulina, que a gente fala causado pela camada de gordura, aí a gente consegue fazer uma reversão, se é que ainda não teve uma falência do pâncreas por causa do tempo de obesidade. Para evitar a diabetes e outras doenças, a doutora Juliana Cavalieri dá dicas. Prevenindo a obesidade, fazendo atividade física, tendo bons hábitos alimentares, você consegue prevenir a incidência da doença. Começando a agenda esportiva do ABC com o basquete. As meninas do Santo André vão enfrentar o Venceslau às 8 horas da noite de sábado, no ginásio Pedro Della Antônia. A partida é válida pelo Campeonato Paulista Feminino e a entrada é gratuita. Vamos ao futebol. O São Caetano encara o 15 de Piracicaba às 4 horas da tarde de sábado no Anacleto Campanella. Será o jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista de Futebol. No fim da competição, o campeão poderá optar em disputar a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2018. Moradias precárias em áreas não planejadas são uma triste realidade no ABC. Porém, alguns programas de habitação... Na região do ABC, cerca de 230 mil famílias vivem em moradias irregulares, que muitas vezes não têm sequer saneamento básico. Sasha Stenger, arquiteta e diretora de uma ONG, acredita que um dos fatores que influenciam no déficit habitacional é a falta de regulamentação no sistema de compra de imóveis, que hoje não é só para uso, mas sim para gerar renda e lucro, deixando diversas famílias sem ter onde morar, além dos salários que ainda são muito baixos. A maior dificuldade de acesso hoje à moradia é em vista dos baixos salários que a maior parte da população tem e também dos aluguéis altos. E é isso que leva pessoas a viverem em áreas irregulares e procurar locais que nem sempre são os mais adequados para a moradia. Em Diadema, chegam a viver cerca de 7 famílias em um único núcleo habitacional, localizados em áreas irregulares, o que deixa distante o sonho da casa própria e regularizada. A malha urbana de Diadema, ela se fez nas décadas de 80, né, através de ocupações na discussão do direito à moradia. Né? E foi se ocupando áreas ao longo do tempo pela necessidade de habitação, pelo direito à habitação, e isso nós não estamos discutindo esse direito, ao contrário, a gente reconhece esse direito, mas existe conflito de convivência. Então eu tenho áreas industriais, onde eu tenho uma indústria pesada do lado, e do lado tem um núcleo habitacional. A Secretaria de Habitação é um núcleo das prefeituras e fica encarregado dos programas da cidade, criando, projetando e fiscalizando os projetos destinados a levar
moradia irregular para quem não tem. Qualquer prefeitura hoje, para poder construir unidade habitacional, ela precisa e depende dessas parcerias. Numa situação caótica na qual nós estamos vivendo hoje, seja financeiramente, economicamente dentro de um país, e uma crise institucional, então você percebe que a habitação com certeza vai sofrer enormemente os impactos desse momento de inconstância que nós temos. O loteamento irregular chamado Sítio Joaninha passa por obras, a fim de trazer urbanização, onde há mais de 2 décadas recebia água por meio de caminhão-pipa. O saneamento básico chegou aqui há pouco tempo, trazendo qualidade de vida para mais de 2.000 moradores. O Sítio Joaninha fica em Diadema e ainda não foi regularizado. A dona de casa, Antônia Andrade dos Santos, tem 61 anos e mora no Joaninha há 40. Antônia não deseja sair do sítio, mas quer ter todas as documentações de sua casa. Legalizar tudo bonitinho, direitinho, o sonho da gente, que eu não queria morrer antes de ver um asfalto, e gostaria de ver todo mundo que eu tive sempre, todo mundo por perto de mim, nesse local. A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento da Prefeitura de Diadema está trabalhando em alguns programas de construção de moradias. Na cidade já foram entregues 1.000 unidades e a proposta é que até o fim do ano sejam entregues mais 300. Apesar disso, alguns projetos já aprovados não poderão ser realizados por falta de recursos. É um retrocesso que nós estamos vivendo e muito triste, porque mais uma vez a habitação, que é uma coisa que pega o brasileiro, que pega cada família dos cidadãos brasileiros, vai ficar em segundo plano. E a família se constitui na segurança de ter onde morar. E esse direito é um direito que está sendo tirado, que foi ceifado por tudo que nós estamos vivendo. E fica aqui mais um Web Notícias. Para saber mais informações sobre o ABC, acesse o nosso portal www.rronline.com.br e não se esqueça de nos curtir nas redes sociais. Até mais!